Caros alunos, caras alunas da segunda série do Miguel Couto, Colégio Miguel Couto, voltamos então agora para a aula 11B, ainda Francis Bacon e o empirismo. Nesse slide, vamos ver o método indutivo muito apreciado por Francis Bacon. Veja lá em cima, resumidamente em verde, operação mental de generalização de uma ideia. Em amarelo, o raciocínio vai então do particular para o geral. Em azul, em condições controladas pelo investigador. E agora, mais abaixo e à direita, veja o exemplo. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Conclusão por indução de casos particulares para uma lei geral é igual a 5. E qual seria essa regra ou essa lei? Que a sequência das letras do alfabeto segue uma numeração dos números naturais, de 1 em diante. Mas ninguém pode garantir que F vai ser igual a 6. Probabilisticamente, sim. Um outro exemplo, até dado pelo filósofo David Hume, é que até uma certa época na Europa acreditava-se que todos os cisnes eram brancos, até que os ingleses trouxeram da Austrália o cisne negro, que virou uma atração na Europa porque ninguém acreditava nisso. Então, o método indutivo ele influenciou muito no desenvolvimento de técnicas de coleta de dados e também na criação de novos instrumentos de aferição e medida e pesquisa, etc. E o método indutivo já foi visto como o método por excelência das ciências naturais. Mas aí chegou-se à conclusão de que o método indutivo ele tinha um problema. Ele é meramente probabilístico. Ele pode te dar uma grande probabilidade para que você possa generalizar uma hipótese, mas é aquela história. A indução não pode transmitir a certeza e a evidência quando você faz um salto de alguns particulares para uma generalização indiscutível, né? Porque exigiria uma observação infinita para que você, por exemplo, voltando ao exemplo do slide, para que você pudesse garantir que cada letra simboliza um número natural a partir de 1, era necessário que você fosse até a letra Z. Aí você teria certeza conclusiva. Então, o problema do método indutivo é que ele é probabilístico, mas ajudou muito a ciência e ainda hoje é muito usado em ciência médica. Interessante dizer nesse slide que foi a curiosidade grega em desvendar a natureza que estabeleceu lá a primeira semente do método científico experimental, que ganhou contornos mais precisos com a criação do método indutivo por Francis Bacon no século XVII. E mesmo quase nessa época, René Descartes deu partida ao método racional. E aí você vê o esquema no slide, eu falei em cisne, mas aí ele usou a ideia de ganso, né? Mostrando que de tanto observar gansos brancos, chegou-se à conclusão que se o milésimo ganso é branco, todos seriam.
Mas veja, isso pode ser comprovado mais tarde que não aconteceria, tá bom? Então veja aí em verde no esquema. Se observo 1000 gansos e se todos eles são brancos, concluo por indução que todos os gansos são brancos. Nesse slide vamos falar um pouco no método dedutivo, porque é estratégico isso. Se você fala no indutivo, tem que falar naquele que tem o sentido inverso, que é o dedutivo. Veja em verde, sentido oposto ao indutivo. Veja em azul, pela dedução do desdobramento lógico, chega-se a uma conclusão. E em amarelo, do geral para o particular. Um método muito usado ainda hoje na matemática, na filosofia e na lógica. E aí um exemplo. Veja um exemplo onde você tem duas premissas da onde você deduz uma conclusão. Sempre que chove, fico resfriado. Seria a primeira premissa. Hoje choveu. Segunda premissa. Então você vai inferir, vai deduzir o quê? Ficarei resfriado. Veja então que, para concluir, você se baseou em duas premissas nas quais você acredita. Esse é o problema do método dedutivo. As premissas devem ser aceitas pelo interlocutor. Você tem que acreditar que sempre que chove ele fica doente. Você tem que acreditar que lá onde ele está chovendo. Aí, baseado nessas duas crenças, você pode concluir. Então, é necessário que se tenha como base a veracidade das premissas para que você possa concluir num argumento dedutivo. Então, aí você vê os dois sentidos. Da observação de casos particulares, você formula uma hipótese e, se essa hipótese for correta, for testada, dela você pode tirar uma lei geral. Mas você pode fazer o caminho inverso. De uma lei geral pré-estabelecida, você pode formular novas hipóteses que vão explicar observações particulares. Aí você estará no terreno do método dedutivo. Nesse slide, podemos abrir uma observação para o método hipotético dedutivo, que, aliás, é um pouco difícil de ser distinguido do método indutivo. Mas, mais ou menos, seria assim. O método hipotético dedutivo parte do pressuposto de que uma generalização científica já feita, já elaborada, possa ser testada. Resistindo ao teste, então, ela seria digna de ser chamada de conhecimento científico, ainda que provisoriamente. Então, você vê aí no texto, o hipotético dedutivo é um método da tentativa e erro. Ele consiste na identificação de um problema e na formulação de hipóteses para serem testadas. O método hipotético dedutivo funciona a partir de um problema, quer dizer, algo que ainda não foi totalmente explicado, porque o conhecimento sobre ele ainda seria insuficiente. Então, agora vamos voltar a Francis Bacon e o seu método indutivo, que vai do particular para o universal. Como ele explicitou, veja no texto: observação, descrição, hipótese, experimentação, generalização, indutivamente chegar à criação de leis gerais. Bem, gente,
Francis Bacon buscava um conhecimento que tornasse possível o controle da natureza. Não esquecer isso. Ele foi um empirista não no sentido radical da doutrina, mas aquele que acreditava na experiência como elemento fundamental da pesquisa científica, usando a razão. Então, ele defendeu o conhecimento racional baseado na experiência. Não esquecer, por favor. Compreendeu que a pesquisa experimental levaria ao avanço da ciência. Enfim, para Francis Bacon, os elementos turvos do conhecimento deveriam ser eliminados graças ao método indutivo, que, para ele, revelaria a verdadeira natureza das coisas em sua pureza, um pouco à maneira dos alquimistas. Bem, um aspecto interessante do método de Francis Bacon seria essa questão das 3 tábuas. Acompanhe só no texto. A natureza da verdadeira forma, aí lembrando Aristóteles, ou causa do fenômeno, começa a manifestar-se graças à utilização das 3 tábuas, nas quais se classificam os fatos observados. Então, a primeira tábua é a da presença, que reúne as experiências nas quais o fenômeno foi produzido. A segunda é a tábua da ausência, exatamente o contrário, onde ele não aparece. E a terceira é a tábua do grau, ou seja, das variações, das medições, das observações quantitativas do fenômeno. Bem, gente, e aí aquele quadro importantíssimo que mostra a evolução do método científico até os dias de hoje. Tem muito historiador, com razão, que diz que a gênese desse método remonta aos gregos, lá no século 6, 5 a.C. E é provável até que tenha sido o conhecimento mais fecundo que o Ocidente deu ao mundo. Tenha sido realmente um método científico, produzido por uma série de pensadores fundamentalmente entre os anos de 1550 e 1770, mas que vem sendo aperfeiçoado e usado até os dias de hoje. Continua em voga e não se imagina que alguma coisa melhor para se chegar à verdade possa acontecer. Veja aí a sequência, como estamos hoje. O método pós-Galileu, quer dizer, modernizado, O método de Galileu modernizado. Vamos ver. Observação, pergunta, acompanhe da esquerda para a direita, é claro. Problema, pesquisa, coleta de dados estatísticos, hipótese, lógico-racional, experimentação da hipótese, previsibilidade, isso é fundamental na ciência. A lei tem que prever o que vai acontecer. Controle, a verificação disso tem que ser controlada pelo cientista. Fundamentação matemática, hoje em dia é exigido porque o universo se expressa pela linguagem matemática, a matemática está impregnada no mundo. Generalização, da onde sai a lei da natureza e um conjunto de leis gerando uma teoria. Bem, gente, penúltimo slide. Para Francis Bacon, o homem que busca o conhecimento deve se afastar dos ídolos. Quais? Ídolos da tribo, da caverna, do foro e do teatro.
como é que é isso? Você vai pausar, vai ler o texto para entender o que cada ídolo quer dizer, e eu vou tentar aqui falar de outra maneira, usando outras palavras. Então, pause e, por favor, leia aí o texto. Então, vamos lá. Você leu aí o seguinte, não é? Antes de mais nada, é preciso se livrar das formas ilusórias que atulham o espírito, quer dizer, a mente. São os preconceitos, fantasmas, os ídolos, cujo inventário encontra-se no livro Novum Organum, de Francis Bacon. Então, ele dizia que você precisa se livrar dos ídolos da tribo. Aí no texto, comuns à espécie humana, provém da preguiça natural do pensamento e dão lugar a generalizações apressadas. Quer dizer, gente, é a falsa crença de que os sentidos, o imediato apreender dos sentidos, seriam a medida de todas as coisas. No segundo, em azul, Ídolos da Caverna, você lê aí ilusões pessoais devidas a maus hábitos intelectuais, assim como os prisioneiros da caverna de Platão. Bem, isso aí quer dizer que você tem que ter cuidado com os preconceitos enraizados e mesmo duvidar da tradição, não que todas sejam ruins, mas você não deve seguir orientações meramente baseadas na tradição. Terceiro, em verde, ídolos do foro ou da praça pública, vêm da sociedade e são vinculados pelas palavras, portadoras de significados prontos e enganadores. É o seguinte, gente, as falsas noções que vêm da linguagem, da comunicação, do comércio, enfim, do consórcio entre os seres humanos, né? Os seres humanos se associam graças a quê? Fundamentalmente ao discurso. E na maioria das vezes as palavras são cunhadas por quem não sabe, pelo vulgo e não pelo sábio. E por último, ídolos do teatro. Você vê aí, seriam os erros cometidos quando vítimas da autoridade de pensadores famosos, que se sucedem, assim como que num palco de teatro. Então aceitam suas doutrinas sem reflexão crítica. Por acaso, você alguma vez já aceitou como verdade aquilo que uma pessoa famosa disse? Só porque ele é famoso e você não refletiu sobre aquilo, simplesmente aceitou por confiar na autoridade daquela pessoa. Enfim, os ídolos do teatro seriam doutrinas errôneas e infundadas, que entram em vigor meramente pela tradição ou da credulidade e da negligência. Demonstrações convincentes podem conter erros que as pessoas não percebem, né? Erros ao juízo do vulgo, que os entendem como verdade e os divulgam. E os erros saem de boca em boca, contagiando todo mundo. É por isso que devemos ter cuidado com os ídolos do teatro. Gente, eu ainda há pouco falei que era o penúltimo, mas não, os ídolos seria o antepenúltimo slide. Eu tenho que falar um pouquinho da política e fechar com a herança, né? Então, esse agora é o penúltimo, eu prometo.
veja só, essa filosofia de Bacon, cuja ideia central seria colocar o universo a serviço do homem, claro que tinha que ter uma conotação política. Isso tinha que respingar na visão política dele. E aí no meio está escrito que ele propôs medidas de desenvolvimento das manufaturas, luta contra o luxo, regulamentação dos preços. E para quê? Justamente para afastar as perturbações e as revoltas, que para ele eram geradas normalmente pela indigência, pela fome, pela injustiça social, pela miséria. Bem, e por último, a Nova Atlântida, que seria uma espécie de utopia, cujo título designa uma ilha que é ao mesmo tempo uma cidade ideal, onde o poder seria confiado aos sábios, a fim de fazer a humanidade progredir na via do saber e do bem-estar, coisa que mais ou menos já tinha sido dita muitos séculos antes por Platão. Bem, chegamos ao final. Então, no último slide, você pode perguntar qual teria sido o grande mérito de Francis Bacon. Está aí. O principal mérito dele foi o de ter ajudado a ciência a sair da obscuridade medieval. E esse mérito foi o de situar-se assim, sendo um dos inspiradores do espírito da era moderna. Ficamos por aqui. Bom dia para todos.